Fala, meu povo, tudo bem? Chegamos a mais uma live aqui no canal KISS na Europa e hoje acho que é uma das lives mais importantes que nós já fizemos aqui no canal, porque hoje vamos falar sobre saúde aqui em Portugal. A grande maioria do pessoal, das pessoas que acompanham o nosso canal, os membros do grupo, as discussões aqui no canal geram em torno de quais são os grandes benefícios que nós temos em vir morar em Portugal. E um desses grandes benefícios é a questão da saúde. Contudo, como quem vem para cá começa a conhecer melhor como funciona o sistema de saúde aqui em Portugal, começa a ter uma série de dúvidas em relação às questões de plano de saúde, seguro-saúde, como é que funciona a assistência pública de saúde. Então, o que eu fiz? Eu decidi trazer hoje duas pessoas que trabalham nessa área. Uma é o Thiago, que vai se apresentar daqui a pouco, que o Thiago ele tem uma questão da Max Finance, que é uma parceira aqui do canal, e junto com ele vem a Inês Braga também, que é especialista nessa área de seguros, seguro-saúde, planos de saúde. Então, hoje é um momento muito importante para que todos nós consigamos esclarecer um pouquinho das nossas dúvidas em relação a esse sistema de saúde aqui em Portugal. Já vou deixar para vocês que logo na primeira parte da descrição do vídeo tem o contato para vocês, tem contato de WhatsApp e contato de e-mail para vocês fazerem contato com eles e fazer qualquer tipo de questionamento, tirar dúvidas, fazer algumas simulações, pedir para que façam orçamentos, para vocês conseguirem verificar quais são as opções, as melhores opções que vocês têm em saúde aqui em Portugal. Então, sejam todos muito bem-vindos, principalmente os membros do canal. Agradeço demais por vocês estarem comigo. Nós chegamos agora a 15 membros top. Nós temos um mega incentivador no canal, que é o Carlos. Seja muito bem-vindo, Carlos. Você é o primeiro de muitos, espero que seja. E mais de 50 apoiadores. Então, nós somos mais de 160 pessoas, membros do canal KISS na Europa. Eu vou trazer o pessoal agora, eu quero que ele se apresente para vocês, e logo em seguida, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns preceitos básicos, assim, teóricos, para vocês entenderem como é que funciona o sistema de saúde aqui, e logo em seguida eu já vou começar a fazer as perguntas de vocês para os nossos convidados. Então, eu vou trazer aqui para vocês o Thiago, seja muito bem-vindo, Thiago. Eu vou trazer também a Inês, seja muito bem-vinda, Inês, também. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês se apresentarem, para o pessoal conhecer um pouquinho melhor vocês, e também dizer qual a área que vocês vão trabalhar e o que vocês vão fazer hoje para nós. E lembrando, pessoal, hoje vai ser um bom teste para a gente começar a se adaptar mais ao sotaque português, tá? Os dois são portugueses, então hoje a gente vai ter uma imersão com pessoas que têm o sotaque bem português e a gente vai poder melhorar ainda mais isso. O Thiago já fez uma live aqui comigo, tá tranquilo, a Inês é a primeira vez. Eu só peço para o Thiago e para a Inês que falem um pouquinho mais devagar do que normalmente vocês falam, lógico, de maneira objetiva, mas cuidado para não acelerar demais, porque o brasileiro, às vezes, ele não consegue entender, às vezes, quando se tira muitas vogais, acaba fugindo algum tipo de conceito. Então, sejam todos muito... Vou botar para o Thiago... Obrigado, Silvério. Bom, é um prazer estar com vocês aqui no KISS. O meu nome é Tiago Fernandes, estou na Max Finance Safe conforme a última live que fizemos, além da parte da intermediação de crédito que nós fazemos, a área dos seguros é uma das áreas em que nós também trabalhamos, nomeadamente o ramo vida, e pronto, é neste sentido que hoje vou estar aqui com vocês para falar um bocadinho sobre este tema e também perceber aqui um bocadinho as diferenças entre o que acontece no Brasil e como é que funcionam as coisas aqui em Portugal. Está bem? Tá bem. Logo em seguida eu vou fazer uma pequena introdução em relação à questão do sistema do Brasil e o Thiago e a Inês já vão fazer uma contrapartida para dizer como é que funciona em Portugal. Eu queria agora que a Inês se apresentasse. Olá, Inês, se apresente para o pessoal, por gentileza. Obrigada, Silvério, por este convite. Muito obrigada a todos por estarem presentes nesta live de hoje.
Eu queria me apresentar como colaboradora de uma seguradora do ramo Vida em Portugal, a Real Vida Seguros, e portanto, estou aqui presente hoje no sentido de vos tentar esclarecer as dúvidas que possam surgir no âmbito da saúde em Portugal e, nomeadamente, no âmbito dos seguros de saúde em Portugal. Essencialmente, iremos falar sobre quais são as empias ou as mais-valias de um seguro de saúde, e sintam-se à vontade para colocar todas as questões que entenderem ser pertinentes. Muito obrigada a todos. Muito bem. Bom, pessoal, vamos assim dar uma introduzida então no assunto para a gente deixar as coisas mais claras, até para não terem dúvidas básicas em relação às grandes diferenças que existem entre Portugal e Brasil em relação a essa questão. No Brasil, eu trabalhei algum tempo na área hospitalar, eu sou administrador, trabalhei no Hospital de Clínicas como administrador, trabalhei também no Hospital Conceição, no Rio Grande do Sul, e um bom tempo eu me dediquei à área da saúde. Depois eu fui para outras áreas da administração. Mas lembrando, pessoal, que no Brasil como funciona? Nós temos o SUS, que é o Sistema Universal de Acesso, que todo mundo tem acesso ao sistema, né? Gratuito, sem taxa de moderação, sem nada, então não tem pagamento nenhum no SUS. Não existe nem a taxa de moral hazard, de risco moral, não existe isso no Brasil. Essa é uma questão que se discute muito na parte de gestão de saúde no Brasil, a questão do risco moral, mas até hoje nunca evoluiu muito essa questão. Vou dar um exemplo para vocês. No Hospital Conceição, em torno de 25% das consultas que são agendadas, as pessoas não vão. Então, o que acontece? É um custo muito alto de agendamento por não ter um risco moral. Se a pessoa tem um risco moral de ter que pagar ou ter uma coparticipação em relação àquilo que ela faz, normalmente ela tem um pouquinho mais de responsabilidade em relação a isso. Mas os planos de saúde no Brasil, eles são, assim, os mais diversos possíveis no Brasil. A grande maioria dos planos de saúde do Brasil, eles são feitos junto com as empresas. Então, a empresa paga uma parte do plano, o funcionário paga a outra parte do plano. E durante a vida de trabalho das pessoas, a gente tem plano de saúde. O grande problema no Brasil é quando as pessoas se aposentam ou quando não tem mais o vínculo de emprego, acaba acontecendo de esses planos começarem a evoluir demais os valores, porque tem escalas que vão por idade. Chegou a 60 anos, vai aumentando os valores, até chegar a uma escala absurdas de valores de mensalidades nos saúdes no Brasil. Dá um exemplo para vocês, meu sogro, ele paga R$ 2.900, que seriam 3 salários mínimos, quase 3 salários mínimos para ele e para minha sogra no Brasil de plano de saúde. Então, vocês veem o quanto isso vai evoluindo e quanto mais se precisa de um plano de saúde no Brasil, o processo ele é inversamente proporcional, né? Tu vai pagar muito mais quanto tu mais precisa. Então, é assim que funciona no Brasil. Existe um sistema de seguros de saúde no Brasil também, mas são seguros como seguro de vida. Agora, desde que eu estou em Portugal, eu já estou com um sistema de saúde público, já tenho minha médica de família e vou fazer um plano de seguro de saúde para minha família em seguida também. Então, eu também sou alguém que tem muito interesse em saber como é que isso realmente funciona. Então, no Brasil é assim que funciona. A gente chama de convênio no Brasil, é um plano de saúde que chama convênio, que nas horas mais difíceis abandona o cidadão, porque não existe um plano como um convênio que dá tratamento de coração, de câncer, coisa e tal, sempre acaba caindo no serviço público também no Brasil, mas os preços no Brasil são absurdos. Então, eu queria ver com vocês agora como funciona a questão do plano de saúde aqui em Portugal, o seguro-saúde, como funciona os níveis que tu pode contratar, o nível total, o nível que tu vai ter consultas, que tu vai ter. Eu queria que, de repente, a Inês nos desse uma explanação assim, geral de como funciona aqui em Portugal em relação à questão da saúde privada, não do hospital, mas em relação ao seguro e plano de saúde. Peço desculpa, estava sem som. Muito bem, então o que é que nós podemos ter como opção aqui em Portugal, no fundo como alternativa ao Sistema Nacional de Saúde, que por vezes portanto, nos dificulta o acesso a determinadas consultas, determinados tratamentos e que nós não podemos deixar de os concretizar.
temos situações em que existem planos, portanto, planos de saúde em que funcionam basicamente como um plano de descontos, ou seja, em que o utilizador pode ter acesso a determinadas consultas, exames e tratamentos com valores protocolados com determinadas entidades privadas. E depois existem situações muito mais completas, muito mais abrangentes, em que a pessoa segura pode fazer um plano quase que tailor-made, quase que à la carte, em função das necessidades que tem, em que portanto, tem uma abrangência de coberturas muito maior. Não estamos a falar apenas de consultas, tratamentos e exames com valores protocolados, mas sim capitais que são disponibilizados para ambulatório, para cirurgias, para doenças graves, para subsídios de internamento, ou seja, existem benefícios muito mais alargados, muito mais extensos, que as pessoas seguras podem utilizar, que vão muito além dos valores mais simpáticos, se é que podemos dizer assim, que pagam através de um plano de descontos. É certo que a condição da idade da pessoa segura é algo que muitas vezes se torna numa entropia para a concretização de um seguro, como o Silvestre estava a falar e muito bem, mas felizmente em Portugal hoje em dia já existem situações alternativas, as seguradoras estão dedicadas a desenvolver produtos, já a pensar nessas pessoas mais séniores, que no fundo são quem mais vai utilizar, pela lei da vida, portanto, as coberturas que são disponibilizadas. E daí não fazer sentido pessoas mais séniores terem a dificuldade em aceder a estes produtos, porque vão necessitar exatamente de os utilizar. Não invalida que pessoas com idades menores o façam, mas tendencialmente o ser humano portanto, quantos mais anos tem, mais necessita do acesso a sistemas de saúde, a entidades que respondam aos seus problemas de saúde. Portanto, hoje em dia, as seguradoras já estão dedicadas a resolver essas questões, essas entropias que existiam, derivadas da idade. E então começam a surgir no mercado, por várias seguradoras em Portugal, diversas soluções, umas mais completas, outras menos completas, até porque sabemos que as pessoas não têm todas a mesma capacidade financeira para contratualizar um seguro e não podemos entrar nessa discriminação. Nós temos que tornar a saúde acessível a todos, obviamente com mais ou menos coberturas, mas que todos consigam aceder. E então são desenvolvidos programas, são desenvolvidos produtos à medida do bolso de qualquer cidadão português. Não sei se estou a ser explícita, se tem alguma questão. Tá, então tu quer dizer que as seguradoras elas conseguem criar serviços que vão se adaptar à pessoa na questão financeira e na questão das necessidades dela, é isso? Sim, eu posso ter um seguro de saúde com um valor bastante económico, que consegue atingir públicos-alvos mais séniores. Obviamente que pelo facto do produto ser mais económico não tem um determinado nível de coberturas, mas o facto aqui é que existe uma solução. Nós estamos a criar uma solução para essas pessoas. E depois, como em tudo, não é? Quanto maior a capacidade financeira que a pessoa tem para investir num seguro de saúde, mais coberturas poderá, obviamente, de mais coberturas poderá usufruir. Faço-me entender? Sim. Quais são os tipos, assim, os mais comuns que as pessoas utilizam, digamos, dentro da tua experiência, o pessoal que tem menos condições financeiras, qual o tipo de produto que mais procura? O pessoal que tem um pouquinho mais de condições, assim, quais são os tipos? O plano, o seguro, o pleno, o parcial? Podia explicar um pouquinho para nós como é que funciona isso? Sim. Portanto, nós começamos com um produto bastante ao seguro de saúde único,
que é um seguro de saúde que começa no valor de 10 euros por mês, mas que pode ser menor em função da adesão do agregado familiar, ou seja, se apenas eu subscrever esse produto, eu tenho um valor mensal de 10 euros, mas se eu fizer o mesmo seguro para o meu cônjuge, para os meus filhos, eu começo a usufruir de determinados descontos que vão tornar o valor do meu seguro, da minha apólice, mais económicos. Portanto, estamos a falar de um seguro de saúde bastante básico, em que a pessoa segura usufrui de valores protocolados com entidades particulares no âmbito de consultas, tratamentos e exames, mas também de um subsídio diário de internamento hospitalar. Se a pessoa for internada, se tiver que estar num hospital internada e perder, nomeadamente, parte da sua remuneração mensal, a seguradora dá um subsídio diário de internamento que vai ajudar a pessoa segura a fazer face aos seus compromissos mensais, porque nós sabemos que quando nós estamos internados e impedidos de desempenhar a nossa função ou a nossa profissão, temos que recorrer a um sistema de baixa em Portugal, baixa médica. O que é que acontece? O nosso ordenado não é oferido por inteiro, mas sim parcialmente. Logo, temos mais dificuldade em fazer face aos compromissos que temos mensalmente, e esses compromissos não alteram, mantêm-se. Desta forma, a seguradora, com o subsídio diário de internamento, consegue ajudar a pessoa segura a ter uma remuneração extra que o ajude, no fundo, a viver durante aquele período que está impedido de desempenhar a sua profissão. Isto é o nosso seguro mais básico. Depois, existe o Real Seguro de Saúde. O Real Seguro de Saúde é um seguro de saúde bem mais completo e que dentro deste seguro ainda existem 3 divisões. Há o simples, o completo e o total. Todos estes seguros têm coberturas muito mais alargadas do que o plano de saúde, do que o seguro de saúde que eu falei inicialmente, o único, mas que mesmo dentro destes três planos, destas 3 plataformas, ainda há a possibilidade de segmentar muito mais aquilo que nós precisamos. Ou seja, eu, para além de ter a divisão inicial de um real de seguro de saúde simples, em que me dá determinadas coberturas, eu ainda posso personalizar mais ainda em função da minha necessidade. Eu não preciso ter um seguro igual ao do Silvério, eu não preciso ter um seguro igual ao do Tiago Fernandes. Eu, dentro do mesmo seguro, eu vou personalizá-lo em função das minhas necessidades, porque aquilo que eu necessito não é aquilo que vocês necessitam. E então é desta forma que eu vou selecionar as coberturas que mais fazem sentido para mim. Obviamente que quanto maior ou mais elaborado é um seguro de saúde, mais opções eu também tenho para poder personalizar. Se eu estiver a falar de um seguro de saúde simples, com certeza eu não tenho tantas coberturas opcionais como tenho num seguro de saúde completo. Mas nem sempre o completo pode ser o ideal para mim, porque eu posso nem sequer necessitar daquelas coberturas, não é? Portanto, para que estar a investir um valor mensal se eu depois acabo por não o usufruir? Obviamente que cada caso é visto individualmente. Normalmente, quando é feita esta abordagem junto da pessoa que pretende segurar-se, é feita uma abordagem no sentido de conhecer a sua saúde clínica, perceber qual é o seu estado de saúde, quais são as doenças pré-existentes, quais são, nomeadamente, os exames que efetuou anteriormente, no fundo, para tentarmos desvendar se existe aqui alguma necessidade premente. E depois, em função disso, a seguradora vai aconselhar o seguro que mais se adequa àquela pessoa. Faço-me entender? Sim. Então, quem tiver interesse já de saber como é que funciona e como é que seriam as suas especificidades, já pode fazer contato com o pessoal da Max Finance ali, para, de repente, passar os seus dados. Eles provavelmente vão fazer um checklist. Deixa eu botar o Thiago aqui. Provavelmente, né, Thiago, nessa primeira conversa, a pessoa
vocês vão querer saber dela quais são as intenções dela, quais são as necessidades, para poder pegar e poder oferecer para ela as opções em relação a esses seguros, né? Sim, porque assim como a Inês disse, temos sempre a vantagem do seguro poder ser montado em função das necessidades do cliente. O cliente pode ter só uma necessidade de estomatologia, ou seja, ou pretender efetivamente, depende efetivamente daquilo que o cliente pretende, e também um bocadinho das necessidades das pessoas. Então nós temos que fazer um levantamento, também tentar perceber efetivamente se já existiu, se existe alguma doença pré-existente, que tem que ser identificada ou não, mas tudo isso, e em função disso, depois podemos efetivamente fazer a montagem e apresentar aquilo que é as necessidades do cliente. Uma dúvida muito grande que as pessoas têm, provavelmente muitos que estão pela primeira vez falando ou escutando falar sobre a questão de plano e seguro de saúde em Portugal, e quanto é que custa um seguro de saúde em Portugal? Eu não quero dizer que vocês têm que me dizer quanto é que custa, porque vai depender muito de tudo que vocês colocaram, né? Quais são as necessidades de cada um, qual o tipo de cobertura que tu quiser, qual o tipo de doença pré-existente. Então, existe uma série de pré-requisitos que tu falou, né, Inês, que pode começar com 10 euros por mês, assim, mas o target médio, assim, a média das pessoas de 40, 50 anos, o seguro completo assim, entre quanto e quanto valor, só para o pessoal ter uma ideia, para identificar o quanto eles teriam que investir para ter uma cobertura dessa aqui em Portugal. Só para ter uma noção média, de tanto a tanto, mais ou menos. Porque muito ou pouco depende das condições financeiras de cada um, né? Eu queria que você me dissesse assim, daqui a pouco eu vou começar a fazer as perguntas, tá, Inês? Tem bastante perguntas aqui já, mas assim, para você ter uma ideia, quanto é que custaria um plano razoável, bom, assim, para uma pessoa de 50 anos, assim, relativamente bom, de tanto a tanto? Eu posso dizer que um plano razoável poderá andar à volta entre os 30 euros, 50 euros mensais, de prémio mensal. Obviamente que é como o Silvério diz, depende muito das coberturas que essa pessoa vai ter, mas podemos dizer que para ser um seguro razoável, já aqui que consiga cobrir todas as especialidades, nomeadamente a especialidade de estomatologia, que é algo que é muito valorizado pelos clientes, poderia andar à volta destes valores. Sim, é bom o pessoal saber que... Pode falar, Tiago. Eu ia só completar dizendo que se estivermos a falar de um seguro top ou de 100% completo com todas as coberturas, eu diria que se calhar no máximo que atingisse aí os 60, 80 euros máximo, mas já uma coisa muito, muito completa, muito, muito, muito boa. Por isso que é importante o pessoal entender que se vocês vierem para Portugal e quiserem ter uma cobertura, além da cobertura que já tem a pública, que tem a médico de família, que tem várias questões que emergência, urgência, que é tudo atendido pelo sistema público, né? Então, se vocês quiserem ter um plano de saúde para poder ter as consultas, ter as questões dos exames e a radiologia, todas essas questões, gastando 40, 50, 60 euros, ou aquilo que for específico para vocês, vocês vão ter uma boa cobertura. Então, eu quero um pouco desmistificar a ideia de que um seguro de saúde, ou seguro de saúde em Portugal pode custar, sei lá, 100, 200, 300 euros. Isso praticamente não existe, né? É muito pontual, são situações muito específicas e efetivamente eu já tinha esse feedback que no Brasil os seguros de saúde são têm valores bastante pesados no orçamento familiar e em Portugal de facto não chegamos a esses valores, não quer dizer que pontualmente possa acontecer, mas não, de todo não é a média que aquilo que uma pessoa segura vai pagar, porque senão também tornaria inacessível, não é? Não teríamos pessoas que conseguissem subscrever esse tipo de produtos porque não tinham capacidade financeira para o fazer. E nós sabemos que muitas vezes as pessoas subscrevem o seguro de saúde porque querem uma alternativa ao Sistema Nacional de Saúde. Não é que o Sistema Nacional de Saúde não funcione bem ou não exista.
Mas sim, muitas vezes podemos tentar evitar longas filas de espera, longos períodos de espera, inexistência de médicos suficientes para nos dar respostas. Ou seja, é mais aquele intuito de pretender ter um serviço um bocadinho mais premium, e é nesse sentido que nós recorremos ao privado. Não porque não existe o público, mas sim porque queremos uma resposta mais imediata. E obviamente que isto tem que estar acessível, tem que ser acessível à maior parte das pessoas, porque senão não faria sentido existir, não é? Se as pessoas não contratarem, para que existirem os produtos? É verdade. Sim, e existem coisas muito simples, mas que fazem uma grande diferença, não é? Nós hoje em dia, por exemplo, no nosso Sistema Nacional de Saúde, às vezes temos algumas dificuldades até em conseguir falar com o nosso médico do sistema normal, do sistema de saúde, e através de um seguro nós temos sempre, existem sempre médicos em que nós podemos fazer, às vezes por 15 euros, conseguimos um médico ao domicílio, ou mesmo uma consulta por telefone ou videochamada, o que é algo extraordinário. Eu posso dar um exemplo que aconteceu comigo, por acaso não paguei porque estava incluído no pacote, mas no período de Covid eu precisava de fazer um teste, e para fazer o teste era preciso, na altura era obrigatório uma receita, uma prescrição médica, e eu fiz-o através de uma chamada com o médico da seguradora, e passou-me a receita para poder fazer o teste de Covid. Por isso há pequenas coisas que fazem uma grande diferença e que não têm um impacto. Se estivermos a falar de 15 euros por consulta, acho que acaba por ser insignificante para aquilo que seria muitas das vezes até a deslocação ao próprio médico do Sistema Nacional de Saúde. Aqui tem consultas por videochamada, tem, né? Tem, sim, senhora. E, inclusive, na maior parte dos seguros, as 2 primeiras são gratuitas anualmente. O cliente não paga nada por essas consultas, só a partir da 3ª é que começa a ser efetivamente cobrado um valor de 15 euros por consulta. Que lá está, é como o Tiago dizia, muitas vezes 15 euros é aquilo que a pessoa paga na deslocação para o médico. Isso pode ter uma consulta no conforto do seu lar, não se expor a determinados vírus que se exporia caso fosse um hospital ou uma clínica. Portanto, tudo isto são vantagens que, principalmente pós-pandemia, as pessoas começaram a valorizar. Hoje em dia as pessoas seguras estão muito viradas para o digital, já não lhes faz confusão o facto de terem uma consulta com um médico através de um equipamento eletrónico, já é perfeitamente normal, e conhecem as mais-valias disso, o conforto, a rapidez, a possibilidade de se resguardarem e não apanharem algo mais ou mais complicado, e lá está, por um valor bastante económico. E aquela questão do médico ao domicílio, do enfermeiro ao domicílio, por valores irrisórios, diria eu, também são muito importantes, porque se eu já estou doente, se eu já estou fragilizada, com a minha imunidade em baixo, se eu me vou deslocar a um epicentro de viroses, eu possivelmente ainda vou ficar pior. Portanto, se eu tenho a possibilidade de trazer um médico até à minha casa, eu não tenho que me expor a essas situações e esses riscos, não é? No fundo, com tendência a vir a agravar a minha situação. Portanto, isto são tudo situações que as pessoas seguras vão valorizando, e é a transformação dos tempos, a transformação das mentalidades, e as pessoas cada vez mais valorizam isso. Já agora posso só fazer aqui um à parte, que é mesmo no momento da subscrição do seguro, a Real Vida Seguros está muito virada para o digital. A tendência é deixar de utilizar o papel cada vez mais. Praticamente todos os seguros são emitidos online. O que é que eu quero dizer com isto? Nós não precisamos da presença dos subscritores connosco para subscreverem um seguro. Tudo pode ser feito via telefone, sem qualquer assinatura, sem qualquer contacto com o cliente. Não estou a dizer que esse contacto não seja bom, mas se o cliente está numa outra ponta do país ou até mesmo fora do país, e não temos a possibilidade de nos encontrar para subscrever o seguro, ok, não há qualquer problema, tudo isso pode ser feito online. Não necessitamos da presença do mesmo, porque felizmente temos a
a chancela da ASF, que nos permite efetuar a subscrição dos seguros com a inexistência das assinaturas. Porque o facto de existir uma troca de e-mails acaba por ser o que vai, portanto, valorizar ou vai fazer com que o seguro seja válido. Quer dizer que quem está no Brasil, está vindo para Portugal e quiser já fazer um seguro de saúde, chegar em Portugal já com a segurança de poder, qualquer coisa que tiver, já tiver acesso ao sistema privado, porque tem quem vem do Brasil, que vem com o PB4, já tem acesso ao sistema público, não tem problema. Agora, quem já quiser ter a segurança de poder chegar aqui e poder ter acesso a sistemas, principalmente de rede especializada, já pode pegar e fazer do Brasil, não pode? Pode. Desde que tenha o NIF, sim. Português. O NIF sempre é o pontapé inicial para todo o negócio. Exato. Quando a Inês estava falando agora há pouco em relação à questão às videochamada, videoconsulta, eu acho isso muito importante, porque quando eu estava em 2007 no Hospital Conceição, a gente tentou fazer um projeto para começar a fazer videochamadas da parte de oncologia, porque era muito ruim, as pessoas saíam do interior do Rio Grande do Sul, 400, 500, 600 quilômetros para vir até Porto Alegre, para fazer uma consulta com o médico. O médico ia fazer o quê? Encaminhar para exames, para fazer todo um sistema... Só que para que fazer isso? Já faz antes, já prescreve antes, não precisa ir. E outro grande problema no mundo hoje em dia, nos sistemas hospitalares, é a questão da sepsemia, né? Que é a infecção generalizada a partir de vírus e bactérias multiresistentes, tá? Quem nunca ouviu falar disso, procura saber sobre isso, porque a quantidade de pessoas que acaba baixando a imunidade por uma doença e morrendo por causa de sepsemia é muito grande no mundo. No Brasil, então, nem se fala, porque no Brasil nós temos muitos vírus multiresistentes lá e bactérias multiresistentes, mas isso é papo para outra hora. Então, quem está no Brasil já e já quer se adiantar para poder já vir para cá com um seguro, entre em contato com o pessoal, já faz os orçamentos, se quiser deixar para fazer quando chegar aqui, já sabe exatamente o que fazer, é só programar, então sinta-se à vontade para entrar em contato com o pessoal. Agora eu vou começar a fazer algumas perguntas, correto? A primeira pergunta que foi feita aqui é do membro do canal, o Cris, que ele perguntou exatamente aquilo que nós estávamos abordando em relação a uma doença pré-existente, né? Para quem tem uma doença pré-existente, é melhor um plano ou seguro de saúde? Normalmente as doenças pré-existentes estão excluídas. Portanto, eu quase que diria que aqui não há diferenciação entre um plano ou um seguro de saúde. Porque não é aqui que vai entrar, ou seja, o que é que eu quero dizer? Para consultas, tratamentos e exames com valores protocolados, o facto de existirem doenças pré-existentes, isto não torna nada diferente, porque o que existe é um plano de descontos. Onde é que estas doenças pré-existentes vão interferir? Nas coberturas de risco, em que há disponibilização de capitais de ambulatório, capitais para intervenções cirúrgicas, aí sim, efetivamente interferem. No caso de consultas, tratamentos ou exames, na parte do plano de descontos, onde há aqui um acordo de um valor protocolado, a doença pré-existente não é insignificante, não vai alterar em nada. Tiago, não sei se quer intervir com mais alguma coisa. Sim, não, na realidade é isso, ou seja, o plano de descontos não interfere com a doença pré-existente. No entanto, no caso das doenças pré-existentes, se elas tiverem, se for algo que tenha sido, que seja curado, digamos assim, que deixe de existir, não é? De existir, temos aqui um universo que são 5 anos em que depois elas podem ser incluídas porque acabam por ser limpo, digamos assim, o histórico médico. Muito bem. O Pedro, membro do canal, também está perguntando, isso aqui é uma questão mais genérica, né? Quanto tempo é considerado uma fila longa em Portugal? Eu acho que depende de hospital para hospital. Confesso que não tenho muita experiência, felizmente, não por utilizar o privado ou o público, mas felizmente
estou bem de saúde, mas creio que por vezes as pessoas passam umas 6, 8, 10, 12 horas, não sei, Tiago, ajude-me aqui a Sim. responder. Eu diria também que depende muito da zona que estejamos a falar, ou seja, se calhar os grandes centros, como têm mais população, acabam por ter aqui umas filas maiores. Se estivermos a falar em regiões mais pequenas, poderão ter aqui um tempo de espera menor. No entanto, existem algumas doenças ou alguns tratamentos, não é, que acabam por ter aqui algum tempo de demora. Eu sei que o Sistema Nacional de Saúde está a tentar colmatar aqui alguma das situações, mas existem há atos que ainda são muito longos. Sim, nomeadamente quando são chamados para cirurgias, por vezes os pacientes têm que aguardar 1 ano, 2 anos, 3 anos por uma cirurgia. Quando conseguem finalmente obtê-la, muitas vezes já é tarde, infelizmente já é tarde. E nós também temos-nos deparado agora com uma outra situação, nestes últimos dias, que tem a ver com a questão dos partos. Nós temos em algumas situações do país, portanto, o sistema público com o encerramento de blocos de partos. Isto não é permissível, ou seja, quem está prestes a estar submetido a um parto, não é? A dar à luz um filho, não vai poder esperar que determinado hospital resolva abrir a ala correspondente. Tem que ter uma solução. Isto, por exemplo, é um problema que se está a viver nestes últimos dias e que efetivamente quem tem um seguro de saúde e pode recorrer ao sistema privado, tem aqui a resposta para o seu problema. Portanto, no fundo, a nível de consultas, o tempo de espera de consulta, às vezes, quando eu falo nas 6, 8, 10 horas, são situações para aquele dia, mas quando são situações mais complexas, como o Tiago dizia, nomeadamente que já exigem uma organização prévia, que é, por exemplo, o caso de uma cirurgia, não é? E, efetivamente, aí são períodos muito longos, 1, 2, 3, por aí fora. E nem sempre as pessoas podem esperar. No período da pandemia verificou-se muito isso relativamente aos tratamentos oncológicos. Foram suspensos, o que tornou a situação dramática para muitos pacientes em Portugal, porque infelizmente a sua doença desenvolveu-se muito mais do que aquilo que era previsto se tivesse sido observada atempadamente, que não aconteceu. Mas isto acredito que tenha sido transversal a todos os países, não é? Mas lá está, é um exemplo de um diagnóstico tardio. Se eu tenho um seguro de saúde, eu não preciso ter esse diagnóstico de forma tão tardia quando eu o posso ter imediato, porque um sistema de saúde privado vai-me dar uma resposta na hora. Ok? Eu vejo que o sistema de saúde privado, ele funciona aqui como deveria ser no Brasil, complementar ao sistema público, né? Exatamente. O grande problema que nós temos no Brasil é que o atendimento nas urgências e emergências é um caos, porque o sistema básico, ele tem problemas de acesso, entendeu? Difícil, às vezes as pessoas não conseguem ter acesso do serviço básico, e aí o que acontece? Acabam recorrendo para as emergências, mesmo que não seja emergência. Eu estou vendo que aqui em Portugal está tendo um problema que é na parte de saúde da família, com médicos para a saúde da família. Então, tem muitos lugares, assim, bastante lugares que não estão conseguindo repor médicos para ter esse sistema. O sistema está bem estruturado, ok, mas a falta de médicos de família faz com que as pessoas, às vezes, façam isso que não deve se fazer, que é procurar a urgência e a emergência quando ela tem um problema. Porque se tu tem um médico de família e tu tem algum problema, tu vai numa consulta aberta ou tu marca uma consulta no posto, tu vai lá e o médico vai te encaminhar para um especialista ou vai fazer o diagnóstico, vai te medicar. Quando a pessoa não tem isso e não tem um plano, não tem um seguro-saúde, ela acaba indo para a emergência. Infelizmente é o local que ela tem. E aqui em Portugal, a emergência tu tem que pagar. Diferente do Brasil, no Brasil é pior ainda, no Brasil tu não paga, então qualquer coisa tu vai na emergência. Aqui em Portugal ainda tem a questão do risco moral, que tu tem uma cota de participação para evitar que as pessoas estejam indo no hospital por qualquer motivo. Então, acho que é 9 euros para tu ir numa emergência, e se tem mais de um tipo de especialidade, vai aumentando, é 15 até 18 euros. Então, as pessoas vão só quando elas estão realmente precisando na emergência, porque senão
qualquer 10, 15 euros é dinheiro, então as pessoas acabam não fazendo isso. Então acaba tendo esse tipo de problema, que aqui em Portugal espero que resolva esses problemas em relação a tempo de espera e principalmente na questão da saúde básica, saúde da família e médico de família. Essa é uma coisa que não pode se perder, entende? Sim, eu só queria dizer que, complementando com isso que tu estavas a dizer, existe aqui uma linha que é a Saúde 24 e que as pessoas podem sempre tentar fazer aqui uma triagem e se forem encaminhadas pela linha da Saúde 24, acho que estão isentos do pagamento desses valores. E a própria linha já pode recomendar aqui algumas situações ou alguns cuidados, e alguns deles não têm uma necessidade efetivamente de se deslocar a umas urgências ou o que quer que seja. No que diz respeito efetivamente a esta questão dos partos, que era algo que eu também estava para falar, embora o sistema de saúde esteja pensado aqui para uns raios de 50 km ou algo do género, é verdade que cria aqui muito constrangimento para muitas famílias, e é algo que efetivamente quem tem um seguro de saúde não tem que se preocupar, porque tem isto devidamente resolvido, por assim dizer, e infelizmente é um dos aspectos que neste momento está a faltar o Sistema Nacional de Saúde. É uma questão importante o pessoal saber. Ligando aqui em Portugal, 800 24 24 24, tu pode fazer digamos assim, um filtro, eles fazem meio que uma avaliação em relação à tua situação de saúde. Eu não fiz ainda, eu só vi relatos de como é, espero não precisar fazer tão cedo isso, né? Claro. De ligar para lá, ele vai dizer se tu está com febre, se está tossindo, vai te dar características. E então, se tu precisar de urgência, eles vão te encaminhar para o hospital, né? Foi isso que o Thiago falou. E se tu for encaminhado através desse sistema, tu não vai precisar pagar nada na emergência. Então, é um bom filtro, né? Até eu acho que eles dão algumas sugestões, né? Toma um banho gelado, toma um paracetamol, faz alguma coisa. E eu vi relatos de depois de ter ligado para lá, o pessoal ligar de volta para a pessoa para monitorar ela, para saber como é que tá. Eu achei isso bem... No Brasil isso nunca aconteceria, mas assim, foi uma coisa bem interessante esse feedback que eu tive. O Eduardo, membro do canal, está fazendo uma pergunta aqui, deixa eu só contextualizar isso aqui, tá? Ele está perguntando, os planos de saúde são particulares, dos hospitais, ou tipo cooperativa? Por quê? Porque no Brasil tem os 3 tipos. Tem o tipo, os hospitais criam um plano de saúde, que vendem plano de saúde. Tem cooperativas médicas, tipo a Unimed, que é um grupo de médicos que criou uma cooperativa que se tornou um convênio, e também tem particulares, por exemplo, tem empresas particulares que criam os convênios. A pergunta dele, aqui em Portugal, essas empresas, elas são particulares, são hospitais, são cooperativas? Que tipo de empresas são essas que fornecem os serviços de seguro de saúde? Os seguros de saúde, obrigatoriamente, são fornecidos por seguradoras. Os planos de saúde, esses sim, são oferecidos por entidades maioritariamente privadas, ou seja, estamos a falar de redes de prestadores de serviços, empresas que são constituídas, portanto, por diversos prestadores de serviços e conseguem oferecer um plano de saúde, ou então até mesmo os próprios hospitais particulares também criam um plano de saúde, um plano de descontos para comercializar junto dos seus utentes, dos seus pacientes. Cooperativas, eu confesso que não tenho conhecimento, não sei se o Tiago tem algum conhecimento desse género, mas eu nunca ouvi falar, pode não se aplicar aqui, não sei. Eu acho que existe, é algo que neste momento existe também em Portugal, que serão aqui alguns grupos que se ligam entre eles e criam aqui alguns planos para eles. Aquilo que nós estamos a falar aqui é algo direcionado, eu diria que se calhar os particulares, que são hospitais ou entidades particulares que prestam serviços aos utentes, por assim dizer. Uhum. A pergunta do Sérgio, que é membro do canal também, aderindo a este plano, ainda é necessário fazer um seguro de viagem? Eu acho que ele tá se referindo quando nós fizemos nosso visto para vir para cá, notadamente o visto D7 para quem vem com rendas, é exigido que se faça um seguro de viagem. O seguro de viagem, ele inclui a questão de saúde,
morte, invalidez, translados, tudo, entende? E essa pergunta que ele está fazendo, eu acho, Sérgio, essa pergunta acho que deveria ser feita para os consulados e para a VSF, para saber exatamente. Vocês não têm relatos em relação a isso, né? Mas eu acho que não, porque teria que ver com a VSF e com o consulado se um é substituto do outro ou não. Silvério, eu diria, não conhecendo, não sabendo do que é que estamos aqui a falar concretamente, mas diria que se aquilo que são as coberturas do seguro de viagens estiverem incluídas nas coberturas do seguro de saúde que estamos aqui a falar, que não tem essa necessidade de o fazer, mas terá sempre que perguntar ao consulado ou à entidade que regula esta situação. É porque, por exemplo, o seguro de viagem que eu fiz, ou que a grande maioria faz, é através do cartão de crédito. Quem tem cartão de crédito Platinum, eles dão assim, é um benefício que tu tem um seguro. Quando você vai viajar, você aciona esse seguro. Então, se eu for para o Japão, para qualquer lugar que eu for, eu tenho esse seguro em função do cartão de crédito. Então, quando a pessoa vem para Portugal quer que a pessoa venha para cá com um seguro de viagem, para que se acontecer alguma coisa aqui com a pessoa, Portugal não tenha as despesas, sei lá, das despesas que tem aqui, com saúde, com morte, translado, de mandar o corpo de volta para o Brasil, essas coisas todas. Então, Sérgio, eu acho que seria bom a gente questionar e verificar, né, se realmente, que nem o Thiago disse, se basicamente o que no seguro viagem tem, o seguro tem, talvez eles sejam substitutos, mas não sei se são substitutos ou complementares, tá? Isso a gente teria que ver com mais profundidade. Gostaria de saber como se classifica o autismo para seguros de saúde. Meu neto tem autismo leve e não tem comorbidades, e irá conosco para Portugal. Vocês sabem alguma coisa em relação à questão específica de autismo, ou é mais um tipo de questão a ser analisada especificamente? Eu diria que sim, teria que ser analisado especificamente, de forma a não induzir em erro a pessoa que está a colocar essa questão. Rosângela, depois quando tu puder, manda um e-mail ou entra em contato com o WhatsApp lá, com o WhatsApp que está na descrição, e aí tu faz esse questionamento, daí o Thiago, o Rodrigo, até a Inês podem depois ver especificamente o teu caso, aí tu já pode passar mais especificamente como funciona isso. Tá? O Abel também é membro. No caso de pessoas com síndrome de Down, que tipo de cobertura os planos de seguro de saúde oferecem? Também específico, né? Eu creio que sim. Tá. Tem que ser casos analisados ponto a ponto. A Abel também entra em contato com o pessoal. Para uma pessoa com 65 anos, o que é indicado? Um plano ou um seguro de saúde? O que vocês acham que é melhor? Depende sempre das coberturas pretendidas, não é? Daquilo que se pretende. No entanto, se calhar o plano poderá ser a melhor solução, mas lá está, tudo vai da montagem que se vai fazer e das coberturas que estão pretendidas, por isso o ideal também ao Marcos, que se quiseres ter qualquer compromisso, manda um e-mail ou um WhatsApp e falamos um bocadinho sobre aquilo que é pretendido e depois nós apresentamos uma solução para ver se vai de encontro às necessidades do Marcos ou não. Até porque, pessoal, eu vou dizer para vocês, o pouco que eu estou aqui, que me ofereceram, plano de saúde, seguro de saúde, tem que tomar muito cuidado, que tem, às vezes, até as próprias companhias de energia elétrica, elas oferecem alguns seguros e alguns planos. A EDP, ela te dá dá por titular um plano. Um plano de saúde. Se eu quiser, eu faço para minha esposa também, mas assim, é tipo aquela coisa, eu vou pagar, sei lá, 5 euros por mês, não é muito, mas quando eu precisar, uma consulta de 50 eu vou pagar 40. Uma consulta de 35 eu vou pagar 30. Então, é mais um desconto, é mais um cartão de desconto do que qualquer outra coisa, né? Isso é um plano de saúde em Portugal. É nisso que se traduz um plano de saúde em Portugal. E é isso que diferencia o seguro. Porque, como eu comentava no início, o plano de saúde, no fundo, é um plano de descontos. Eu tenho um plano que me dá acesso a determinadas entidades privadas com valores protocolados muito mais acessíveis do que aqueles que eu iria pagar caso não tivesse esse plano. Um seguro não, um seguro
tem as componentes de risco associadas. Estamos a falar de capital para internamento, estamos a falar de capital para ambulatório, estamos a falar de morte, estamos a falar de capital em caso de invalidez, ou seja, há aqui uma grande diferença entre os produtos. Eu sei que para o público em geral é complexa esta questão e existem nomeadamente alguns esclarecimentos que vão surgindo nas redes sociais para que as pessoas se habituem e vão percebendo quais são as diferenças, mas quando falamos num plano, estamos a falar num cartão de descontos, ponto final, não existe mais nada, é só descontos. É exatamente isso que eu precisava escutar, Inês, isso é muito importante vir de quem é especialista na área, e eu vou repetir para todo mundo do canal. Pessoal, plano de saúde em Portugal é como o cartãozinho de desconto da Panvel, do Brasil lá. Tu ganha descontinho aqui, descontinho ali, mas na real não serve para quase nada esse troço. É só para ganhar descontinho. E aí quando tu vai no lugar, aqui é aceito, aqui não é aceito. Esse produto dá desconto, esse produto não dá desconto. Então, plano de saúde, eu acho que temos que passar dessa fase. A gente não discute mais plano de saúde ou seguro-saúde. Plano de saúde é só se tu quiser ter um descontinho. Agora, o seguro-saúde é o convênio do Brasil. É o plano de saúde do Brasil, chama-se aqui em Portugal seguro de saúde. Então, o plano de saúde tem que ser riscado da mente da cabeça das pessoas que vão vir para Portugal. É tudo seguro de saúde. E outra questão muito importante, diferente no Brasil, que eu vejo, que o seguro-saúde aqui, ele é complementar ao sistema de saúde, te dando o quê? Te dando consultas especializadas com agilidade, te dando acesso a tipos de diagnóstico, de imagem, de tudo que é tipo de exames, e ainda te dá um seguro de vida que tu tem um valor se caso tu falecer, se caso tu tiver algum tipo de problema. Aí tu vai escolher o que tu quer dentro da tua pólice. É um seguro que está junto à assistência à saúde e o seguro de vida. O seguro de vida no sentido do Brasil. Se tu morrer, alguém da tua família vai receber um valor, uma indenização se acontecer alguma coisa contigo. Então, isso é uma coisa muito importante as pessoas entenderem aqui, porque eu já vi gente chegando aqui em Portugal, dizendo, cheguei em Portugal e em 2 meses, eu fiz um plano de saúde muito bom de 13 euros. Um plano de saúde muito bom de 13 euros. Na verdade, ela vai ser surpreendida quando for começar a usar esse troço e só vai ter descontinho, né? Esse é o grande problema, né, gente? Bom, há alguns até com valores bem mais simpáticos e que vai dar ao mesmo, por assim dizer. Dizer também que no caso dos seguros existe a rede, digamos assim, de convênio, mas o seguro também pode ser usado fora da rede, sendo que depois a coparticipação é diferente. Mas existe uma rede nacional e até internacional, porque existem alguns casos, nos casos completos, em que se as pessoas pretenderem também uma segunda opinião até no estrangeiro, também a podem ter através da cobertura. Outra pergunta interessante aqui, que eu acho que é muito bom de fazer, do Norberto, que é qual o prazo de carência para passar a ter cobertura? E que aqui no Brasil é meio que assim, dá um exemplo para vocês. A minha esposa tem lúpus, correto? Ela tá bem, tá medicada, tá tranquila, mas necessariamente ela tem que passar de tempos em tempos a fazer certos tipos de exames, né? E ela tem que fazer tomografia de vez em quando também, entendeu? Então, no Brasil, se tu fosse fazer um plano de saúde, tu não poderia fazer um plano de saúde daqui a 2, 3 semanas fazer uma tomografia. Tu teria 3 meses, dependendo de cada tipo de pré-existência, e às vezes, sem ter pré-existência, tem carência. Por exemplo, tu fez um seguro-saúde, mas, por exemplo, tomografia, os serviços especializados, tu tem daqui a 5 meses só tu pode fazer. No caso do seguro-saúde, como é que funciona? Tem algum exemplo ou depende de caso para caso também? Depende de cobertura para cobertura. Cada cobertura tem um determinado período de carência. Existe sim, mas pode ser diferente de cobertura para cobertura. Neste momento, teria que ver aqui nas condições do produto, para lhe dar um exemplo concreto. Não sei se o Tiago tem aí algum à mão que pudéssemos falar, só a título de exemplo, mas efetivamente existe esse período de carência. Quando o Silvério referiu há pouco que uma pessoa que está no Brasil pode ir já fazendo o seguro de saúde
porque tem a intenção de vir para Portugal, isso acaba por ser uma coisa boa, porque o período de carência vai passá-lo ainda no Brasil. E quando cá chegar, já ultrapassou esse período, já pode começar a utilizar o seguro. Exato. O pessoal que faz o visto D7, às vezes leva 60 dias para vir o retorno do visto, né? Se tu já faz, tu chega aqui em Portugal, provavelmente já tem passado 90 dias, 120 dias, a maioria das carências já passaram, né? Exato. Eu posso dizer que, por exemplo, no caso da hospitalização, temos aqui um período de carência de 90 dias. E também o mais largo, digamos assim, que é no caso dos partos, ou seja, nos casos dos partos são 365 dias, que é o período, digamos assim, que eu é um ano de antecedência, por assim dizer, no caso dos partos. Mas estes são os períodos do resto, em termos de ambulatório, são 60 dias, pronto, fundamentalmente é entre 60 a 90 dias, à exceção dos partos. Outra pergunta. Sendo que há alguns que não têm, sendo que há algumas situações em que não se aplica. Por exemplo, quando estamos a falar no acesso à rede ou no acesso ao médico ou a marcação de consultas, nem sequer se aplica. Tem outra questão aqui muito interessante, que é do José Manuel. O seguro-saúde para uma pessoa de 60 anos ou mais, como é que... deixa eu só colocar para vocês, o que acontece no Brasil? No Brasil, tu faz um seguro, ele tem uma validade da tua idade. Quando chega uma outra idade, eles querem renovar o seguro com outros valores, entende? Como é que isso funciona no Brasil? Digamos que eu tenho 50 anos, eu fiz um seguro de saúde e continuo pagando ele. Quais são os tipos de aumento que vão surgindo em relação a esse seguro, eu não alterando nada nele? Digamos que eu faço um seguro que eu diga que eu quero... sei lá, ter tais coberturas, X, Y, Z, a gente monta um pacote que deu 30 euros e eu continuo pagando. Quais são os reajustes que tem nesse plano? Porque no Brasil tem uma coisa chamada renovação, que só renova, a pessoa aumentou a idade, eles vão lá, normalmente tiram direitos e aumentam preços. Como é que isso funciona em Portugal? Olha, em Portugal nós temos primeiro quando a pessoa faz o seguro é logo apresentado um plano onde demonstra uma projeção onde indica a situação. Eu estou a verificar aqui, tenho um à minha frente, e a título de exemplo, começando no ano 1, que é o início do pagamento, com uma prestação de 48 euros, com 48 euros no ano 30 está em 70, ou seja, temos aqui uma diferença de 20 euros a 30 anos. É que assim, no Brasil é uma concepção diferente nas questões de valores, porque tem inflação, é bem mais complexo que aqui. Lógico, agora tem inflação aqui um pouco, mas aqui é muito mais fácil tu fazer uma programação, né, de quanto tu vai pagar no futuro, né? Sim, e é logo no momento em que contratas já tens esse plano, por assim dizer, essa projeção. Isso é muito bom, né? Tu pode já te programar para o futuro, né? E se tu souber que vai pagar um pouquinho mais no futuro, tu pode até já fazer uma poupança, economizar. Para quem tem recursos, um orçamento muito limitado, né? Talvez agora esteja sobrando um pouco, guardar para o futuro, já para, de repente, quando passar de 60, 65, 70 anos, eu já sei que eu vou pagar um pouquinho mais por mês, mesmo parecendo pouco valor a mais por mês, para quem tem uma restrição orçamentária, isso pode acabar sendo mais, né? Até porque no futuro pode precisar de outras coisas também. A Daisy perguntou, por exemplo, se eu tenho um plano de saúde, o plano de saúde, em determinado momento, aparece uma doença nova, esse atendimento poderá ser agregado ao seguro para que possa utilizar? Na verdade, o plano de saúde não adianta para nada, vai ter desconto só em relação ao atendimento que tu vai ter, tá, Daisy? E melhor é fazer já um plano seguro de saúde dentro das tuas características. Se aparecer alguma coisa que não está coberto no teu seguro saúde, como é que procede? Na verdade, não tem como, tu vai para o sistema de saúde público daí, né? Sim, ou seja, se a doença não tiver no plano, ou seja, se não tiver coberta, depois a seguir não se vai conseguir adicionar, porque ela vai, nos exames vai aparecer já essa doença.
Eu não estou a perceber muito bem esta questão, confesso. Fiquei aqui... É que a pergunta dela estava um pouco complexa, porque ela misturou duas coisas, que foi plano de saúde e seguro-saúde. Então, mas depois, ela é minha cunhada, depois eu converso com ela e explico direitinho para ela. Então, podemos responder depois pormenorizadamente a essa depois questão. ela pode entrar em contato com vocês também. A Ana tem uma questão bem interessante aqui, que é o seguinte, Silvério, o seguro-saúde só pode ser feito para quem tem cartão de residência, só que tendo NIF já pode fazer, né? A questão é o NIF. Desde que tenha o NIF, pode fazer. Então, mesmo que a pessoa ainda não tenha o cartão de residência, por isso que dá para fazer, Ana, desde o Brasil. Por exemplo, no meu caso, eu vim em maio, o meu processo eu comecei ele em março. Se eu quisesse ter feito já o plano de seguro-saúde em março, eu já poderia ter feito. Quando eu cheguei aqui em abril, já tinha passado as carências, eu já podia utilizar o sistema. Então, eu já tinha o NIF, né? Então, exatamente. E assim, praticamente todo mundo que vem com rendas e visto D7 já tem o NIF. Por quê? Porque tem que ter aberto uma conta aqui em Portugal para mandar recursos. Então, necessariamente, já tem que ter o NIF, ou quase todos. Tem alguns que não tinham o NIF, que era o Millennium, que faziam... Na verdade, não faziam, colocavam um número qualquer no cadastro para depois substituir. Mas a grande parte do meu público já tem NIF quando vai sair do Brasil. Então, isso é uma coisa interessante para quem quer fazer Ainda tem uma vantagem extra, é que a seguir, se comprar em casa e fizerem um seguro de vida, tem 5% de desconto no segundo seguro. Viu? Tem desconto. E planos de família sempre são melhores, né? Sempre são mais em conta, né? Exatamente. O Eduardo Xará, excelentes explicações, muito bom. Tá vendo aqui, ó, no canal Kiss da Europa, tu já pode vir para cá com uma casa comprada, com um apartamento financiado, com seguro de saúde pronto. É muito bom, né? É só usufruir do país. Exato. Exatamente. Uma coisa que as pessoas, que eu acho que depois que a pessoa está aqui, ela se dá conta que a complexidade de Portugal ela é muito menor do que a do Brasil. Por quê? No Brasil as coisas são muito complexas e todo o sistema ele é feito, digamos assim, existe uma assimetria muito grande entre as pessoas que vivem, que necessitam de serviços e quem fornece o serviço de como isso é organizado. Aqui em Portugal eu vejo que as coisas são mais claras, mais diretas, mais simples, e isso é muito bom, sabe? Não tem... no Brasil as pessoas têm muito medo das pegadinhas dos planos de saúde. A pessoa te vende uma coisa para tu comprar e na hora de entregar é sempre diferente daquilo que foi vendido, sabe? E eu vejo que aqui em Portugal tem muito mais a preocupação de o produto estar adequado à pessoa, sabe? Eu acho que é uma coisa que deveria ser no mundo inteiro, assim, sabe? Mas, é uma venda consultiva, no fundo. Eu acho que esta importância do ser consultivo é muito grande, porque estamos a adequar aquele produto àquela pessoa e não vai ser surpreendida com nada, não é? Essa garantia de tu saber exatamente do que vai acontecer e como vai acontecer, isso é muito importante. Esse é um dos riscos do Brasil, sabe? O Brasil, a insegurança do Brasil, ela é econômica, social, de segurança, política, é muita insegurança no Brasil. Então, as pessoas elas têm medo de tudo, sabe? Qualquer coisa que aparece no Brasil, as pessoas têm medo. Pergunta interessante do Marcos: o seguro-saúde tem cobertura funeral para o segurado? Pode contratar se quiser, mas tem um valor, né? O valor... Exato. Se tu pode... Não é seguro funeral, eu acho, é um seguro de vida. Então, se a família vai ganhar, por exemplo, o Silvério faz um seguro de vida que tem um prêmio lá de 50 mil euros, sei lá, 20 mil euros. Esse dinheiro ele vai ser usado depois para o meu funeral, para tudo que eu precisar. É mais ou menos isso? Ou tem funeral específico? Há um capital que é disponibilizado para o funeral. Um capital fixo que é disponibilizado, portanto, no âmbito do funeral. Pode a pessoa segura ou os beneficiários utilizarem na sua totalidade ou não, mas é aquele capital fixo que será entregue. É uma parte do seguro que tem uma rúbrica definida para usar em funeral, isso, né? Certo. Uhum. Pode. Norberto, aqui no Brasil, conforme o valor do plano, o usuário poderá ou não acessar hospitais de alta qualidade, por exemplo, Alberto Einstein, isso é uma questão de segregação no Brasil, que é o seguinte: eu faço um plano de saúde para acessar tal lugar.
Aqui em Portugal, eu vejo que, por exemplo, a gente tem o sistema de saúde público, né? Que aqui, por exemplo, na minha região tem as Santas Casas, Santa Casa de Póvoa de Varzim, de Vila do Conde, e aí tem o sistema privado, que tem aqui o Hospital da Luz, e o Trofa aqui, coisa e tal. Nos planos, nos seguros, eles são voltados a algumas instituições específicas ou ela tem uma diversidade em relação ao acesso? Por exemplo, se a pessoa está em Vila do Conde e ela quer ser atendida no Trofa, eu tenho que ter um seguro específico para o Trofa ou não existe isso? Não. Desculpa, Tiago. Sim, fala. Isso só aconteceria, por exemplo, se a pessoa só tivesse um plano do Trofa Saúde, digamos assim. Naquilo que nós estamos a falar, não, a pessoa tem acesso à rede inteira, ela pode escolher aquilo que pretende, onde pretende ser tratada, até porque há determinados especialistas que só estão em determinados hospitais, e se a pessoa quiser ser tratada por aquele especialista, pode utilizar o seguro sem qualquer problema. Muito bom. Então, Norberto, a amplitude digamos, tu quer... É global. É igual no país inteiro, para o país inteiro, né? Se o cara quiser no Algarve, no médico lá, ele pode? Pode. Sim, imagina que eu vou de férias para o Algarve, ou vou passar uns dias ao Algarve, e tenho algum azar, claro que posso usar, sem qualquer problema. Tá, então, aliás, desculpa, só dizer que eu até acho que dependendo depois do plano e do seguro e das coberturas, mas isto até tem uma abrangência a nível ibérica, se eu não tenho erro. Ibérica, não, isso é muito bom porque, Norberto, nesse caso eu acho muito interessante porque não existe essa discriminação de tu ter um plano de saúde que tu não vai ter acesso a recursos, por exemplo, se eu estou aqui na Póvoa de Varzim e o melhor recurso, sei lá, para um exame, um médico cardiologista é no Trofa, eu não posso ir lá porque meu seguro não cobre. Isso não existe, então, tu pode ter acesso, isso é legal. Posso só interferir aqui um segundo, que nós temos uma rede de prestadores que está por trás do seguro do nosso seguro de saúde. Portanto, existe uma rede de prestadores e essa rede de prestadores é uma das maiores, talvez a maior em Portugal, que é a rede Advance Care. Quando os clientes nos colocam este tipo de questões, o que é que nós dizemos? Podem visitar o site da Advance Care e ver quem são os prestadores que estão incluídos nessa rede. E desta forma ficam a conhecer, portanto, todos os hospitais privados e clínicas privadas onde podem aceder. Obviamente que também poderão aceder fora da rede, mas com um determinado copagamento, portanto é diferente. O valor portanto é por reembolso. O cliente paga na sua totalidade uma determinada consulta e depois será reembolsado numa percentagem. Enquanto se for um médico ou um hospital ou uma clínica de rede, é apenas um copagamento naquele valor fixo. Neste caso estamos a falar, por exemplo, de 15 euros. Eu não sei se me fiz entender, se ficaram com dúvidas. Sim, porque tentou de colocar que o tipo de seguro que vocês têm tem uma abrangência muito grande e uma das maiores ou a maior do país. E se tiver algum outro que talvez eu queira alguém que não esteja dentro desse ecossistema todo, eu posso fazer e tem reembolso, então, em relação àquele... Exatamente, é isso mesmo. Deixa eu voltar aqui. Uma pergunta aqui. Isso aqui é uma pergunta muito de brasileiro, por causa do Brasil, tá? Porque uma pessoa com 75 anos do Brasil não consegue mais fazer plano de saúde. Isso é um problema. Ou o valor é tipo, digamos que uma pessoa de 75 anos vai fazer um plano de saúde, eles vão cobrar tipo 4, 5 salários mínimos para poder fazer um plano de saúde para a pessoa no Brasil. A pergunta da Mônica é: meu esposo tem mais de 75 anos, ainda consegue fazer um seguro de saúde sem coparticipação ou só com coparticipação? Por exemplo, nós temos o seguro de saúde único, que não tem limite de idade de subscrição e é vitalício. Eu aqui diria que poderia ser um seguro de saúde adequado para esta pessoa, com 75 anos. É um seguro de saúde, como já falamos anteriormente, portanto, com valores protocolados a nível de consultas, tratamentos e exames.
tem também a parte de estomatologia, tem medicina, médico online, enfermeiro em casa, médico em casa e ainda tem o subsídio diário de internamento hospitalar, por um valor bastante baixo, os tais 10 € no máximo. É. O Cris está perguntando: minha esposa tem esclerose múltipla. Aqui no Brasil teve algumas coberturas que só foram liberadas após 24 meses devido à carência. Eu acho que o Cris é um candidato a entrar em contato com vocês para ver as questões bem específicas em relação a isso, né? Eu sei que o Porque Cris existem determinadas exclusões, existem determinadas limitações e têm que ser vistas caso a caso, patologia a patologia. E como são muitas, nem sempre nós sabemos de cor. O Cris já conversou com a minha esposa também, porque a minha esposa ela tem lúpus, né? Que é um tipo de problema autoimune, né? Então, eu acho, Cris, eu acho que tu deveria, o quanto antes de ir para Portugal, já fazer esses contatos, já saber exatamente como funciona, e dependendo do caso, né, conseguir já fazer antes, talvez seja melhor fazer antes o plano, para quando estiver aqui, já tiver passado parte da carência, se tiver alguma carência um pouco mais demorada também, né? Mônica, se encontra... Aqui a questão, eu peço desculpa, aqui a questão, por exemplo, na esclerose múltipla, qual é a preocupação com os períodos de carência? No fundo, é o acesso aos tratamentos, não é? Portanto, nós temos que ver de cobertura a cobertura que tipo de carência existe, porque não é porque a pessoa tem esclerose ou porque tem ou porque tem lúpus, por exemplo, que pode ou não aceder a uma consulta. Aqui o que está diretamente ligado com o período de carência é exatamente a cobertura. Se é o ambulatório, se é o internamento, independentemente da patologia que tem. Porque as consultas terão sempre acesso imediato. Eu acho que o maior medo deles é a questão diagnóstica, né? Porque quem tem esclerose, lúpus, precisa fazer uma quantidade de exames periódica mais, digamos, maior, né? De tomografia e outras coisas assim, sabe? É que no Brasil é bem dificultado mesmo, sabe? No Brasil eles têm essa visão de maximizar os lucros, no sentido de que se eu puder evitar que as pessoas façam exames, eu vou evitar, independentemente do resultado da saúde da pessoa, entende? Então é uma coisa bem complicada, que eu espero que quando a pessoa estiver aqui, ela comece a poder mudar essa visão em relação à questão de diagnóstico e tratamento e acompanhamento, né? Que no Brasil é tudo muito complicado, vocês não fazem ideia é complicado o negócio no Brasil, sabe? Às vezes a gente vê as pessoas falando, a gente sente um pouquinho dessa angústia para quem já trabalhou nessa área, para quem conhece um pouco essa área, é bem complicado mesmo. Mas vamos adiante, que perguntas temos bastantes. Vamos lá. Se encontra, conseguimos o seguro de saúde internacional para passarmos que seja. Esses seguros, tem alguns que podem ser internacionais, eu pergunto porque... Eu tenho planos para daqui a algum tempo me tornar um pouco mais nômade, ficar um pouco em Portugal, mas passar temporadas na Tailândia, sei lá, no mundo, né? Tem alguns tipos de seguro que tu consegue fazer, tem alguns tipos de convênio mais que ultrapassam a questão ibérica e até a questão europeia? Como é que funciona isso? Eu aqui, por exemplo, sugeriria já um outro tipo de seguro. Eu aqui iria sugerir um seguro de acidentes pessoais, que são acidentes que se dão a nível doméstico ou de lazer, em que há uma cobertura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em qualquer parte do mundo, em que a pessoa pode ter acesso a determinadas coberturas e determinadas especialidades médicas, se necessitar, em qualquer parte do mundo. Ou seja, eu aqui já não falaria do seguro de saúde, mas iria para um outro tipo de seguro. Muito bem. Com essa resposta, tu já responde a Mônica, que perguntou se ela vai fazer um seguro de vida internacional, se pode usar. As pessoas fazem essas conjunturas porque elas pretendem estar aqui e pretendem estar no Brasil também. Por exemplo, passa, sei lá, 6, 7 meses aqui, daqui a pouco estou no Brasil, para não precisar ter o seguro no Brasil e em Portugal. A pessoa já pergunta, se eu fizer aqui, eu tenho como usar alguma coisa no Brasil? Aí é mais dentro dessa resposta que tu deu agora, né? Que seria uma coisa mais de seguro de emergência que tu possa utilizar em qualquer lugar do mundo, né?
Exato, porque os seguros de saúde, como têm a rede de prestadores por trás, e a rede de prestadores essencialmente tem os prestadores em Portugal, não é? Não irá conseguir dar resposta nesses países mais longínquos. Uma questão tem a ver com a segunda opinião médica internacional, que pode ser pedida eventualmente em Espanha. Agora, outros países não, porque eles não prestam, portanto, a rede de prestadores está limitada a este limite geográfico. Muito bem. A Deise, minha cunhada, perguntou em relação à administração de seguro junto às entidades, hospitais, é fácil ou bastante burocrática? Eu acho que aqui é muito simples, tu vai lá e usa, não tem muito... É automático. É automático. Tu tem um Sim. plano de saúde, tu entra em contato com o hospital, marca lá uma consulta e vê o prazo que tem. Normalmente eles perguntam se o paciente tem seguro de saúde ou não, é logo uma triagem que é feita e depois já estão, no fundo, precavidos para o momento da credenciação do utente. Portanto, já sabem o que é que vai acontecer, que aquele utente vai apresentar um determinado seguro, e é assim, há coberturas que não precisam de autorização, mas, por exemplo, há outro tipo de coberturas que sim, para o caso, por exemplo, de um tratamento, é capaz de ser necessário um determinado pedido de autorização junto da seguradora. E eles, como já têm esta informação de antemão, porque fizeram esta triagem, no momento da marcação, já poderão, inclusive, até ter tratado dessa burocracia. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Vamos supor que eu digo que tenho um seguro da seguradora X e vou fazer um determinado procedimento naquela entidade. A pessoa que me está a atender já sabe que aquele procedimento exige uma autorização por parte da seguradora. Provavelmente já vai tratar disso tudo para que no dia em que eu tenho o procedimento eu já tenho portanto, já tenho ultrapassado a parte burocrática. Uhum. Isso Sim, é bastante ágil normalmente? Como? Isso Sim, é bastante ágil normalmente? Sim, 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 sim. Eu sei por quê, porque a eu, minha cunhada pergunta isso porque ela está com o meu sogro no Brasil e, às vezes, a seguradora, apesar de cobrar R$ 3.000, quase 3 salários mínimos, quando o médico pede algum tipo de exame específico, eles às vezes têm uma dificuldade, uma demora muito grande na autorização. Isso acaba se tornando muito chato, entende? Porque daí o cliente tem que começar a intervir entre o hospital e quem vai liberar o seguro. Isso é uma coisa no Brasil bastante chata, sabe? Eu posso dar um exemplo, Silvério. Eu tive há pouco tempo uma situação que aconteceu com a minha mãe, em que ela precisou de fazer uma cirurgia, e o que aconteceu foi, no momento em que ela teve já a primeira consulta, eles perguntaram qual é que era o seguro, ela apresentou, existe um cartão onde aparece a identificação do seguro e o número, e eles depois, quando fizeram a marca, ela não teve que ter qualquer contacto com a seguradora, nem rigorosamente nada. O próprio hospital fez já, pediu a autorização e só marcou a cirurgia quando teve a autorização, mas estamos a falar de situações relativamente rápidas, eu não sei, uma semana, 2 semanas, mas 2 semanas no máximo, se calhar, mas nada de muito complicado e sem que a minha mãe tivesse que intervir com nada. Muito bem. A Ana falou, Silvério, falo do acompanhamento que tem NIF, mas vai ser agrupado. Ana, tendo NIF, pode fazer. Tendo NIF, pode fazer, não tem problema nenhum. A Mônica, muito bom. A Mônica é uma membro muito ativo do canal e ela está dando aqui os parabéns. Obrigado, Mônica. O Cris também está dizendo excelente live, parabéns. Eu quero esse feedback aqui no meio enquanto eu acho essas perguntas. Seja muito bem-vinda a Receitas da Dani Belo, novo membro do canal, seja muito bem-vinda. Pagamento de seguros de saúde em Portugal são dedutíveis no IRS? Mas é óbvio que sim! Exato. Tá, deixa eu dar um exemplo para o Renato como é que funciona, até porque eu estou fazendo aquela brincadeira, né, que eu estou chegando aqui em Portugal e dou um NIF em tudo que é lugar que eu vou para entrar nas finanças lá e as finanças me dizer quanto é que eu gastei no mês, tá? Porque lá aparece tudo que eu gastei.
O que acontece? Eu achei muito legal, muito interessante. Mas pode ficar melhor, né? O que acontece, Renato? Eu entro no portal das finanças com o meu cadastro, com o meu NIF, aparece tudo que eu gasto lá. E eu vou lá e digo se aquilo lá é saúde, se aquilo lá é... O que é aquilo lá, entendeu? Então, é tipo uma brincadeira de classificar as coisas da finança, né? Provavelmente vai estar o valor lá do seguro que eu pago e eu vou classificar ele como sendo seguro saúde, né? Isso. Não, só eu estava explicando para o pessoal que lá no site das finanças, tu vai lá dentro e classifica os teus pagamentos, e lá tu pode classificar, daí tu classifica que aquele pagamento ali é de seguro de saúde, e é dedutível daí também. Alguns aparecem logo até automaticamente, dependendo do prestador, mas sim, é muito... No caso das seguradoras, um seguro de saúde está logo, portanto, alocado a essa, como é que eu ia dizer? Essa classificação, né? Essa classificação de despesa. E benefício. E benefício, exatamente. Peço desculpa, não me lembrava do nome. Eu achei bem interessante porque quando eu vou fazer o meu IRS, eu posso pegar os dados do próprio portal das finanças para fazer meu IRS. Fica mais fácil, né? Sim. A Mônica perguntou: seguros podem abranger atendimento médico em outros países da União Europeia? Nesse caso, o valor aumenta? Vocês disseram que o seguro que nós temos aqui é da Península Ibérica, né? E no caso da União Europeia, tem alguns que sim, outros que não me lembro a resposta. Tem tudo a ver com a rede de prestadores. E como a rede de prestadores atua essencialmente em Portugal, portanto, eu aqui diria que não tem acesso noutros países da União Europeia. Pode ter eventualmente, eu não sei se há uma cobertura que pode dar uma resposta quase que de aconselhamento. Agora, a nível interventivo, não. Muito bem. Boa noite, Kiss. Parabéns pelo conteúdo. Gostaria de saber se consigo fazer sem o número de utente. Não precisa do número de utente para fazer isso, não? Só do NIF. Até porque, Gabriel, a regra é a seguinte: tem NIF, consegue fazer. O utente, tu só vai conseguir fazer o utente na maioria dos lugares aqui em Portugal depois que tu tiver o título de residência já. Então, o utente é depois do título de residência que você consegue fazer. Tem uma questão. No âmbito de obtenção de receitas, de prescrições, tem que ter um número de utente. Tem que ter um número de utente. O que a Inês quer dizer com isso, por exemplo? Para tu poder ter uma receita aí na farmácia, para poder retirar essa receita, ou tu já tem a receita que vem do Brasil, que normalmente eles dão, ou tu vai ter que ter o número de utente, está dentro do sistema, não pode ser um papelzinho qualquer lá, porque o sistema aqui ele é mais controlado que no Brasil, tem todo um sistema, né, de receituário aqui em Portugal, né? Sim. Vamos para algumas perguntas finais, porque já estamos chegando a 1h20 de live, não podemos passar de 1h30 muito, porque depois fica muito longo, fica muito cansativo, e em outro momento a gente pode também abranger, fazer de repente uma segunda etapa de perguntas para o pessoal, e sempre lembrando que quem quiser entrar em contato, eu botei na tela ali, inclusive, o e-mail e o WhatsApp para poder fazer contato, mandar a descrição do vídeo, também vai ter o contato para poder tirar todas as dúvidas que vocês tiverem em relação a isso e já fazer, talvez, algumas simulações ou conseguir fazer algum tipo de contratação mesmo estando no Brasil já, tá, pessoal? Essa pergunta aqui, Norberto, é possível aproveitar o cumprimento de carências dos planos brasileiros junto às seguradoras portuguesas? Não, porque... o pessoal, às vezes, eles acham que o mundo está muito conectado, mas o mundo está mais ou menos conectado. Porque, tipo assim, conectar o sistema... Nem o sistema bancário é conectado, imagina o sistema de seguros, né? Ainda não é possível. Ainda não é possível. E não vai ser tão cedo. Boa tarde. Aqui no Brasil temos um grande problema com as doenças pré-existentes, normalmente mais de 2 anos de carência que quando cobrem. Como funcionam os planos aí em Portugal? Eu acho que vocês já falaram um pouco sobre isso, né? Porque, na verdade, as carências não impedem da pessoa fazer consultas, da pessoa fazer diagnóstico. Então, as carências são muito mais, por exemplo, eu tenho um problema que vai ter uma intervenção, que vai ter uma cirurgia de um custo altíssimo.
Então, essas provavelmente vai ter algum tipo de carência. Eu estou grávida, minha esposa está grávida, eu não posso chegar aqui e fazer um plano de saúde para ter um neném, para ter um filho mês que vem. Tem uma carência justamente para pessoas se programarem. Então, essa questão da carência em Portugal não é tão problemática que nem no Brasil, porque no Brasil o que acontece? A pessoa que tem uma doença pré-existente, ela vai ter consulta, mas diagnóstico só daqui a 2 anos, entendeu? Para poder fazer uma tomografia, alguma coisa do tipo. Ó Silvério, eu queria só complementar aqui, que é não confundir as doenças pré-existentes. Devíamos separar aqui com o pré-existente entre o que está ativo e o que é que já não está ativo, porque se eu já fui curado, se eu tive uma doença, mas entretanto eu curei aquela doença, não é? E já passou aqui um determinado período, nomeadamente, como eu falei, os 5 anos, é como se essa doença não existisse, ou seja, eu tive, mas entretanto ela já foi curada, o meu sistema clínico, o meu registro clínico já foi limpo, por assim dizer, e não é pelo facto de eu ter tido, imagina uma pessoa que teve cancro há 5 anos, agora, e a pessoa continua a dizer que eu tenho cancro. Não tenho, já não é contabilizado nesse. Mas pronto, depois no questionário que a pessoa faz, tem lá esse conjunto de questões, mas só para clarificar que às vezes as pessoas podem pensar, porque eu já tive cancro, não vou poder, se voltar a ter, não vou estar coberto. Não, se entretanto essa situação já foi dada como curada. Tá bem, muito bom, muito boa a explicação. A Deise está perguntando, é uma coisa interessante isso aqui, tá? Até uma questão, uma dúvida minha. Em caso de cirurgia, o plano de anestesia cobre na verdade, toda vez que fala plano aqui, é seguro de saúde, tá? As pessoas no Brasil falam sempre plano, mas não é o plano daqui, tá? Ele cobre anestesia ou existe a possibilidade de reembolso? Porque no Brasil, toda a parte de anestesia ela não é coberta pelo sistema de planos de saúde, tá? Então, sempre existe só reembolsos. O que eles fazem? Tem planos no Brasil que cobrem 50%, 100%, ou não cobrem nada da questão de anestesia. Eu vou fazer uma endoscopia dia 4 de fevereiro, e aí eu tinha a possibilidade de fazer com a sedação ou sem sedação, né? Então, o sistema não cobre a sedação, eu vou fazer o pagamento por fora. No caso do seguro-saúde, como é que funcionam as questões de anestesias? Vocês sabem dizer alguma coisa em relação a isso? Estando dentro da cobertura de internamento, por exemplo, tudo que seja atos médicos, medicamentos, enfermagem, está tudo incluído. Eu não vejo porquê de estar excluída a anestesia, ou seja, identificando a cobertura onde vai ser alocado o tipo de procedimento, eu acho que não vejo aqui qualquer negação de anestesia, acho que isso aqui não existe. Sim, mesmo aqueles atos que são mais rápidos, que até de De ambulatório, ambulatório. por vezes carece de anestesia, pelos conhecimentos que eu tenho também estão cobertos. Sim. É que no Brasil existe a máfia da anestesia lá no Brasil. Eles estão totalmente fora do sistema, tanto o sistema público quanto o sistema de convênios. Eles, tipo assim, eles criaram um sistema à parte que eles trabalham só com dinheiro à vista. Eles querem ser pagos no ato do procedimento, entendeu? É uma coisa complicada no Brasil, mas nem pensa muito nisso porque é absurdo. É absurdo demais. Nunca tinha ouvido, por isso é que fiquei tão surpreendida com a pergunta. Pois é, aí nós temos essa questão que sempre tem que fazer sempre a interpretação em relação às perguntas, porque o modelo mental brasileiro é muito diferente, entende? Às vezes tem perguntas que não fazem o mínimo sentido aqui em Portugal, que os brasileiros fazem, né? Eu me lembro muito bem, quando eu estava na Inglaterra, eu estava num bairro chamado Little India, que é tipo um subúrbio de Londres, né? E eu tinha um anfitrião, eu perguntei para ele assim, se eu sair de noite, 10, 11 da noite, para ir numa pizzaria, numa outra estação lá, é seguro? Vou ter algum problema? Ele me olhou com uma cara assim, tipo, o que esse cara tá perguntando, sabe? Que segurança que ele tá falando, sabe? Então, é coisa do paradigma do Brasil, entende? Então, a questão da saúde não é diferente, é muito parecido com isso, sabe?
É verdade. E quando o serviço está incluído na cobertura do seguro, como funciona o pagamento? E quando o serviço não está, eu acho que quando não está, como é que funciona? Daí tem que pagar particular, né? Portanto, nós temos 2 tipos de pagamento num seguro. Temos o pagamento por copagamento, em que está estabelecida uma determinada parte que é paga pela pessoa segura, portanto está pré-estabelecida, ou então temos o pagamento por reembolso. Portanto, nós só temos estas 2 opções. O pagamento por reembolso normalmente, é aplicado quando qualquer intervenção ou qualquer ato seja efetuado fora da rede médica daquele, portanto, no âmbito daquela rede de prestadores que está por trás do seguro. Muito bem, muito bem. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Eu tenho muitas perguntas ainda, o pessoal tem muitas questões para fazer, mas vamos combinar com o pessoal que no mês que vem a gente vai fazer uma segunda fase de esclarecimentos. Eu vou pedir para o pessoal que não deixou o like ainda, que deixe o like aqui na live, porque isso vai sinalizar para o YouTube que vocês gostaram do conteúdo e vai disponibilizar para outras pessoas que têm interesse nesse assunto específico. Então, eu gostaria que você deixasse o like aí para poder passar esse conteúdo para outras pessoas. Então, eu vou parar porque eu não consigo acompanhar, é muito rápido aqui a quantidade. Eu vou terminar com a Mônica aqui, que a Mônica merece, ela é uma das pessoas muito atuantes aqui no nosso grupo. Eu vou terminar com ela. Os seguros e planos de saúde abrangem os mesmos direitos para quem adquire nacionalidade portuguesa? Mas eu acho que é independente, né? Sim, não, é indiferente. Tá. Bom, pessoal, eu queria primeiro agradecer demais a participação de vocês aqui nessa live. Foi muito esclarecedor, foi muito importante. Eu espero que essa live ela seja muito divulgada, que o pessoal utilize muito para conseguir tirar um pouquinho da simetria de informação que existe, porque apesar de não ter nada muito complexo em tudo que a gente colocou aqui, que vocês colocaram para o público, quando as pessoas não conhecem a realidade de para onde estão indo, cria-se no imaginário assim, muitos problemas que às vezes simplesmente com o conhecimento a gente acaba eliminando, entende? Então, o objetivo do canal é muito de compartilhar conhecimentos e experiências para que as pessoas consigam fazer bons planos e saibam exatamente o que vão encontrar quando vierem aqui para Portugal. O grupo que nós trabalhamos, ele, assim, meu público, ele é muito público que vem com visto D7, que vem com visto de empreendedor. Meu canal não é muito voltado para o pessoal que vem aqui para fazer a correria, de conseguir emprego. Lógico, os conhecimentos que nós temos aqui servem para todo mundo, mas o público ele é mais voltado para essa área, e essa área de saúde é uma área muito importante para quem está vindo para cá, porque nós temos muitos problemas no Brasil, e é um dos motivos que faz com que Portugal se torne mais barato. Por que eu vou dizer isso? Por que eu digo isso? Porque se eu estou no Brasil e eu tenho um custo no Brasil, um outro grande problema que nós temos no Brasil é o custo da segurança. Os condomínios lá, eles são muito caros por causa da segurança. Tem que ter segurança, tem que ter vigilância, tem que ter... Então, os condomínios hoje no Brasil, eles vão de 100, 200, 300 euros por mês, o valor do condomínio, por causa das questões de segurança. Aí tu junta mais os planos de saúde, que as pessoas pagam, em média, 200, 300 euros por pessoa, às vezes, ou por grupo familiar, 300, 400 euros. E aí tu soma a questão da saúde com a questão da segurança, que tu vai gastar um pouco menos, e aí tu começa a pensar que Portugal não é tão caro assim para quem tem essa troca de algumas despesas por outros tipos de despesa em Portugal. Portugal vai ser mais caro para arranjar arrendamento, para comprar imóvel. Tem várias coisas que Portugal vai ser mais caro, mas tem outras coisas também que se tornam mais baratas para quem vem nessa situação. Então, eu acho que foi muito, muito, muito importante. Eu quero que vocês se despeçam agora do pessoal e já fica o compromisso, de repente, no mês que vem, a gente voltar, de repente, com um segundo round, eu já fazendo algumas perguntas para o pessoal no grupo de WhatsApp, no grupo dos membros, e já trago algumas coisas formuladas, já passo de antemão para vocês, e vocês já trazem algumas coisas mais pré-formuladas para a gente poder passar para o pessoal, pode ser? Claro que sim. Tá bem, eu vou passar então. Quem não é membro do canal ainda e quiser fazer parte do grupo do WhatsApp, tem algumas lives que elas são exclusivas só para os membros do canal.
Essa aqui foi uma live aberta para todo o público, porque eu acho que é um assunto que deve ser espalhado, spread for everyone, todo mundo tem que saber em relação a isso, mas tem assuntos que são muito mais específicos, que nem eu já fiz com o Thiago, que é a compra de imóvel, financiamento, coisas que às vezes a gente traz alguns detalhes sobre a vida das pessoas que não interessam para todo mundo, que são mais específicas, que são exclusivas para os membros. Inclusive, acho que semana que vem, Thiago, vou fazer uma live para falar para o pessoal sobre a questão de financiamento de imóveis, já trazendo algumas simulações para o pessoal de tempo de financiamento, de valores, de taxa de esforço, essas coisas, beleza? Então, eu vou primeiro pedir para a Inês... Silvério, eu de repente deixei de ouvir, não sei se... Não, eu gostaria que você fizesse a sua despedida agora da live para o pessoal. Muito bem. Mais uma vez, muito obrigada por este tempo que estiveram aqui conosco. Espero sinceramente termos conseguido esclarecer algumas das vossas dúvidas. Sintam-se inteiramente à vontade para colocar as vossas questões no final e sejam bem-vindos a Portugal. Com certeza vão encontrar um sistema, pela conversa que tivemos, bem mais ágil, bem mais, com respostas mais à altura daquilo que pretendem e com certeza com bastante sucesso. Cá estaremos sempre para vos ajudar em todas as vossas necessidades. Muito obrigada a todos. Muito obrigado. Eu agradeço demais a tua participação, o convite que o Thiago fez para você participar foi muito bom. Obrigada, Silvério. Eu acho que foi muito, muito, muito legal a live que a gente fez hoje, vai ajudar demais o pessoal. E a Mônica está colocando aqui, Silvério, seus parceiros são preciosos. Muito obrigado para a Inês Braga, o Thiago. Vamos fazer contato com vocês. Parabéns e aguardamos a próxima live. O pessoal gostou muito, viu? Depois te dou um feedback melhor. Então aguarda um pouquinho aí que eu já converso contigo, tá? Sim, sim. Thiago, sua vez. Obrigado, Silvério. Eu queria também agradecer a oportunidade de falarmos sobre este assunto. Espero que tenhamos estado à altura para poder esclarecer e dar aqui algumas informações. E pronto, agradecer também a disponibilidade da Inês em participar nesta live connosco. Trouxe aqui imensos contributos. E pronto, aquilo que for necessário, tenho os nossos contactos, qualquer situação, estejam à disposição para nos contactar. Obrigado. Feito, muito obrigado, Thiago. Semana que vem temos outro, então. Só um instantinho, já volto a falar com vocês. Bom, pessoal, espero que tenham gostado demais dessa live. Eu gostei muito, eu achei que ela foi muito produtiva, muito objetiva, e que nem eu falei antes, eu acho que ela trouxe uma melhora significativa em relação à assimetria que a gente tem em relação aos conhecimentos de como funciona a saúde, os planos de saúde no Brasil e como funciona aqui em Portugal. Lembrando que aqui em Portugal, o plano de saúde não se usa seguro-saúde. Plano de saúde é só um descontinho. Eu agradeço demais a participação de todos aqui no chat. Desculpa se eu não consegui responder alguma das perguntas, porque estava bastante pipocando muitos comentários, isso é muito bom. E eu agradeço demais, principalmente aos membros do canal, por toda a colaboração que estão tendo conosco, comigo, e eu tenho muito a agradecer a todos vocês. Eu vou deixar aqui no lado agora o link de 2 outras lives aqui que eu fiz aqui em Portugal, que talvez devem ajudar muito a vocês que estão vindo aqui para Portugal. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.